Fala professor, fala professora, boa noite. Sejam todos bem-vindos, você que está vindo pelo replay. Fica até o final, porque a live de hoje é super legal, super interessante, um tema bem bacana. Você que está entrando aí ao vivo também, seja muito bem-vindo. E na live de hoje, a gente vai ter um convidado especial. O convidado especial de hoje, ele vai falar um pouco comigo, a gente vai conversar um pouco sobre a relação entre o SUS, a obesidade e o profissional de educação física. Hoje a gente vai ter um bate-papo aqui bem bacana, aonde o Felipe, do Papo de Educação Física, junto comigo, a gente vai falar um pouco aí sobre as perspectivas. Eu, um pouco mais das relações fisiopatológicas da obesidade e o papel fisiológico do exercício físico nesse contexto. E o Felipe, ele vai falar um pouco sobre o papel do SUS, como que o profissional de educação física integra o SUS, como que o exercício físico ele pode ser de fato algo dentro do Sistema Único de Saúde, que é um programa financiado pelo governo federal, que na verdade é fruto dos nossos impostos, das nossas contribuições e que ajuda demais a população brasileira. Então, dentro dessa temática, eu e Felipe a gente vai desenvolver o tema obesidade, educação física e SUS. Isso é muito pertinente de falar, porque toda vez que eu falo aqui sobre exercício, sobre os cuidados do exercício físico, o acompanhamento multidisciplinar e a importância de vários profissionais nesse contexto, a maioria das pessoas pensam que isso é uma realidade inatingível, né? As pessoas tendem a associar esse tipo de abordagem com algo inatingível, algo muito distante da sociedade. Eu acho que o Felipe, melhor do que ninguém, ele vai falar um pouco, e muito melhor até do que eu poderia falar, sobre esse assunto, sobre o papel do Sistema Único de Saúde, do profissional de educação física dentro desse sistema e o núcleo de assistência familiar. Vamos colocar o Felipe aí, e você que está aí na live, faz o seguinte, toca nesse avião, compartilha para quem você quiser, aluno, professor, porque essa live vai ajudar muita gente. O Felipe tem muito para contribuir aí. Deixa eu aceitar aqui. Bom, só esperar o Felipe entrar. Felipe, antes de mais nada, boa noite, né, cara? É a primeira vez a gente conversando de fato, né? Quanto tempo a gente está tentando marcar essa live aí, né? Um tempinho. Essa vida de doutorando aí dos dois lados é difícil. Tu tá cursando doutorado também, né, Felipe? Tô, cara, tô na reta final, nem fala disso. Nossa. Era pra estar Se escrevendo um apresenta aí pra pouquinho galera, agora. cara. Pra mim faltam 7 meses, não sei pra você quanto falta aí. Se O meu apresenta um pouquinho aí passou. pra galera. Já O passou meu do tá prazo? atrasado uns 2 meses aí, eu pedi uma prorrogação. Porque a pandemia ferrou a minha coleta, né? Então, pessoal, meu nome é Felipe. Meu nome é Felipe Rodrigues, né? Eu sou doutorando em atividade física lá na UFRJ, na Escola de Educação Física. Eu me formei por lá também. Entrei lá, ingressei na graduação no bacharelado em 2006. Aí estudei até 2010, final de 2010 lá. Depois eu fiz uma especialização em obesidade e emagrecimento, que me levou a trabalhar aí com mais especificamente esse tema. Fiz na antiga Gama Filho, em 2012, mais ou menos, quando eu terminei essa pós. Depois eu comecei a atuar já quase que simultâneo, né, no sistema de saúde, onde eu estou até hoje. Fiz o meu mestrado na UFRJ também, na Escola de Educação Física, estudando determinantes sociais e atividade física, tentando dialogar um pouquinho com algumas questões relacionadas ao SUS. Depois eu emendei o doutorado lá, onde eu estudo a relação da prática de atividade física com o medo da violência, né? Então, quanto que o crime, os indicadores de criminalidade, a sensação de medo, tudo isso impacta na adesão à atividade física, né? É um pouco mais uma discussão mais da saúde coletiva também. Isso E aí é hoje eu trabalho extremamente numa importante, clínica da cara. família Legal, e fala aí. numa instituição privada também, onde eu dou aula. Legal, muito legal. E aí, olha só que bom essa conversa, né? Porque por isso que eu falei que ninguém melhor que você para poder falar sobre o papel do profissional de educação física no SUS.
porque tu estudou isso no mestrado, tu vive isso até hoje no núcleo da família, e hoje você estuda determinantes sociais relacionados a índices de violência e a prática de atividade física. Eu acho muito interessante, né, só para a gente já introduzir o tema, que muita gente fala assim, a atividade física é a coisa mais democrática que tem, é só a pessoa botar um tênis, sair na rua e correr. Eu falei, ninguém correu em Nilópolis ainda, né, que tu faz que voltar sem tênis. Então, existem vários fatores, né, que vão colaborar para aumento da prática de atividade física ou não. Então, assim, fica à vontade, Filipão. A primeira coisa que eu queria era saber, de fato, assim, teu currículo. A gente está dentro da mesma universidade, né? Eu faço o meu doutorado também na UFRJ, só que o meu é mais voltado para a área biológica, biomédica, né? Mais relacionado à parte mais molecular. Eu trabalho estudando tecido adiposo. Hoje, o meu doutorado, né, só para você entender, é pesquisa relacionada ao papel do exercício físico na biologia redox e dano no DNA do tecido adiposo. A gente está investigando se o exercício físico é capaz de reduzir esses danos, aumentar o reparo do DNA e diminuir o estado inflamatório, aumentando o estado antioxidante no tecido adiposo. Então, assim, a gente tem duas perspectivas aí, um cara mais molecular, um cara mais social. Então, diria que eu entendi a metade do que você falou. Basicamente inflama, desinflama e como que resolve a situação. Então, bacana. Vamos tocar pau na máquina aqui. Vamos falar um pouco, Filipão. Aí uma pergunta muito simples para você, que talvez para a maioria não seja, que afinal, o que é o SUS e aonde está o SUS e o profissional de educação física no SUS? Isso é super importante definir aqui. Beleza. Parece que a gente até combinou a pauta, né? Mas nessa correria acabou que a gente não combinou e a primeira coisa que eu propus a gente falar era exatamente isso, né? O que é o SUS? E geralmente quando eu vou dar essa aula, assim, na primeira aula eu logo pergunto pro pessoal, eu falo assim, quem usou o SUS hoje? Aí alguém levanta a mão, outro não. Eu falo, quem já nunca usou o SUS? Aí sempre tem alguém que vai levantar a mão, né? Aí você fala para essa pessoa, você é vacinado, né? Se você é vacinado, você usou o SUS. E aí a galera vai se surpreendendo, né? Quando eu dou essa aula ali na UFRJ, né, na Educação Física, eu pergunto pro pessoal, você já comeu no bar da Loura? Né? Você comeu ali no japonês? O pessoal fala, mas qual é a relação, né? Onde que o SUS está nisso, né? E aí quando a gente começa a mostrar na aula que tem a ver com a vigilância epidemiológica, com a vigilância sanitária, com o remédio que você comprou na farmácia. Eu senti uma dor de cabeça, eu comprei um remédio. Aquele remédio ali, ele custa R$3, R$5, um dipirona ali para dor de cabeça. E isso tem o dinheiro do SUS, dinheiro de isenção e tudo mais, né? Então eu falo que o SUS ele está em todo lugar, que muitas das vezes a gente acaba que não percebe, né? Na água que a gente bebe, né, cara? Na água que a gente bebe, né? Às vezes menos, né? Principalmente para quem é do Rio de Janeiro, sabe que isso é um problema para a gente beber essa água. Mas quando você passa mal, se você beber essa água, né? Que no Rio de Janeiro vira e mexe a gente está tendo problema com isso, você provavelmente pode ser atendido ali pelos recursos do Sistema Único de Saúde. Bom, mas o que é o SUS, né? Eu sempre gosto de quebrar, né, essa siglema, que são esses conjuntos de palavras, né, que vai ser o Sistema Único de Saúde. E aí, se a gente for perguntar o que é o SUS, essa resposta ela pode ir sendo diferente para cada pessoa, né? Cada pessoa pode responder de um jeito. Eu perguntar para uma pessoa, ela vai falar, o SUS é um negócio que tem fila, que você nunca consegue atendimento. O SUS é onde eu vou tomar minha vacina do Covid, graças a Deus. O SUS é um lugar que tem desvio de recurso público, né? O SUS é onde eu vou poder ficar rico vendendo determinado medicamento. Então, cada pessoa, ela responde de uma maneira diferente o que é o SUS, de acordo com suas experiências, né? Mas se a gente for levar o pé da letra o que é, se a gente for colocar o que é um sistema, né? A gente vai ver que o sistema ele é composto, né, por agentes, é um conjunto de agente e agências que tem como finalidade a garantir, né, tem como objetivo garantir a saúde das pessoas. O que são esses agentes e essas agências, né? Essas agências são as instituições de ensino, também, por exemplo, as universidades fazem parte dessas agências do SUS, né?
Como? Através de formação de profissionais, né? De onde que vai sair o enfermeiro, o nutricionista, o profissional de educação física, o médico. Então, essas agências são essas instituições e as outras instituições, como, por exemplo, está muito em destaque agora, o Manvisa, os comitês de éticas, dentro do Conselho Nacional de Saúde. Então, tudo isso são as agências. E o que são os agentes? Os agentes são os profissionais de saúde e os trabalhadores de saúde. Só para diferenciar, né, o que é profissional, o que é trabalhador de saúde. O profissional geralmente é aquela pessoa que tem uma formação na área da saúde, por exemplo, o profissional de educação física, e o trabalhador de saúde pode ser alguém que trabalha na manutenção, numa recepção, numa portaria. Então, todos esses são trabalhadores de saúde. Então, o sistema é isso, né? E o Brasil é um grande sistema, né? Estados, municípios, né? Tem uma demanda territorial muito grande. Então, esse é o sistema. Ele significa que é único, que ele tem uma centralização ali também em algumas tomadas de decisão, embora ele tenha como princípio ser descentralizado, né? Onde os municípios depois eles podem tomar as suas decisões. A gente está vendo isso na vacina, por exemplo. No começo, cada município decidiu como que ia vacinar. Caxias fez umas coisas horríveis. Rio de Janeiro foi bem organizado, se juntou com Niterói, conseguiram fazer uma organização legal. Isso é o que a gente chama de descentralização, essas tomadas de decisões, porque você imagina se a gente fosse tomar uma decisão do interior, o município do interior de Minas dependesse do Ministério da Saúde para tomar uma decisão. Essa decisão, por exemplo, uma política pública de saúde de obesidade, né, que a gente vai falar, essa política ela vai vir do Ministério e aquele município ele vai fazer essa gerência. Porque a realidade do município ali, do interior de Minas, é diferente do município do Nordeste, do Norte e do Sul. Então, tem essa descentralização, né, cara, ela acaba ajudando no processo de capilarização, que é algo que a gente já tem ouvido bastante, porque por mais que seja um sistema único, essa descentralização que dá autonomia e permite outros profissionais, acaba fazendo uma melhor capilarização, ou seja, o que seria essa capilarização? Chega-se melhor na população em diferentes lugares que elas estejam, né? Isso, e chega correspondendo muito a uma questão cultural, né? Aquela questão local, que a gente vai ver que isso é importante para a promoção da atividade física. Bom, mas isso é o sistema, né? Grosso modo e rapidamente falando, é o sistema. Quando a gente vai pensar em saúde, a gente tem ali 3 dimensões, né? Basicamente. Uma que é o que a gente está acostumado, que é esse estado vital, né? É o conceito lá da Organização Mundial de Saúde, embora a gente tenha algumas críticas. Ela é uma área do saber e ela é um setor produtivo, né? Então, eu tenho lá um setor produtivo, agora a gente está vendo aí produção de vacina, produção de medicamentos. Ela é uma área do saber, né? A gente está vendo a educação física, as disciplinas em si, né? Então, eu tenho essas 3 dimensões assim. E aí, quando a gente vai falar do SUS, né? O que é saúde? Ela é um pouco diferente desse conceito que a gente tem da Organização Mundial de Saúde, né? Que é aquele completo bem-estar físico, social, mental, não só ausência de doenças. Que ele pode receber algumas críticas, né? Se a gente for pensar, seria o completo bem-estar. Primeiro que bem-estar, ele é uma coisa subjetiva. Né? E aí o completo. Meu irmão, ninguém estaria saudável. Ninguém tá saudável. Se a gente for trabalhar ali com o completo bem-estar social, ninguém está saudável, pelo menos há algum tempo, né? Há mais de um ano. Completo bem-estar físico. Nem sempre você está bem ali. Significa que você está com uma dor de coluna, em algum momento você deixou de ser saudável? Não. Né? E o mental também está acompanhando esse social aí como a gente tem visto, muito aumento de depressão, ansiedade nesse período de distanciamento. E aí, quando a gente vai pensar no SUS, a gente vai trabalhar com 2 conceitos de saúde, que é um conceito mais individual e um conceito mais coletivo, né? Esse conceito individual, ele resgata algumas coisas ali de um autor que chama Kanglin, que vai falar de um processo saúde e doença. Que a saúde é a capacidade dessa pessoa adoecer e se recuperar. Como você não falou da questão aí, que eu falei assim, não entendi, cara, essa coisa que você está estudando. Aí você falou assim, não, é o processo inflama, desinflama, inflama, desinflama, né? Isso é o adoecer e se recuperar, né?
Eu não sei se é exatamente isso, mas poderia talvez usar isso como um exemplo. Pode. Então, a gente usaria essa definição de saúde individual como esse processo do indivíduo, né, se adoecer e se recuperar, que é a tolerância que cada pessoa ela tem, né, aos limites, né, às infidelidades que a gente chama do meio, né, que é a violência, a questão viral que a gente está vendo, né, várias coisas relacionadas a isso. E se a gente for pensar num conceito mais coletivo, eu até trouxe aqui da Conferência Nacional de Saúde, que é onde um dos documentos que nasce o SUS, né, que é a saúde é o resultante das condições de alimentação, habitação, renda, uma série de questões sociais, né, que a gente vai chamar são formas de organizações sociais. Então, esses seriam os dois conceitos de saúde que a gente poderia estar trabalhando ali no SUS. E isso faz diferença na prática, né? Se a gente for entender a saúde como essa questão mais ampla, depois eu vou mostrar algumas diretrizes que a gente tem para o profissional de educação física trabalhar no SUS, elas nascem, não necessariamente nascem, mas elas dialogam com esses dois conceitos de saúde. É super importante, principalmente esse conceito coletivo, né? Porque é através desse conceito coletivo que pauta o SUS, é que justamente o sistema vai ter aonde, entre aspas, atacar. Porque se a gente pensa, por exemplo, saúde é só a ausência de doença, que antes era como era definido. Tá, mas e a condição financeira, familiar, social que esse indivíduo está inserido? Será que isso permite que esse indivíduo seja mais saudável do que um indivíduo que se encontra num lugar com uma condição melhor, com uma renda melhor, enfim, com a outra realidade? Isso é muito comum. E aí, dentro desse contexto amplo de saúde, né, eu costumo dizer que a gente tem sempre que olhar para um fator biopsicossocial. E aí, dentro dos fatores sociais, acaba envolvendo todos esses fatores que estão inerentes à saúde coletiva. E aí é um ponto muito interessante, porque uma das coisas que eu falo muito aqui, Felipe, é falar sobre exercício e emagrecimento, o papel do exercício no contexto do emagrecimento. E aí, se a gente parar para pensar, quando eu falo disso, né, muita gente associa que falar de exercício e emagrecimento, o cara está falando para quem quer ficar sarado. Mas se a gente trazer para a estatística, na verdade, a gente está falando sobre emagrecimento é combater uma das piores pandemias que a gente vive a longo prazo, que é a obesidade, que é o sedentarismo, que são as doenças crônicas degenerativas, que, claro, não é tão letal, ou talvez, não sei nem se é possível fazer essa comparação com o Covid, porque Covid a gente tem curto prazo, com várias taxas, e enquanto que a obesidade e as doenças crônicas é a longo prazo. Então, acho que essa comparação nem cabe na conversa. Mas o ponto é, falar sobre emagrecimento é falar sobre saúde. Falar sobre obesidade é falar sobre saúde. E aí, quando a gente fala sobre esses contextos de obesidade, saúde, emagrecimento ou tratamento de obesidade ou prevenção de obesidade, como que o SUS dialoga nesse contexto? Obesidade, saúde, exercício físico, onde que isso se entrelaça dentro dessa definição, seja ela individual, seja ela coletiva da saúde em geral, o Felipe? Sim. Então, o SUS ele vai ter diferentes níveis de atenção, né? É o que a gente chama, necessariamente não tem uma hierarquia, mas é o que cabe em cada nível de atenção. Então, por exemplo, a gente tem o nível terciário, que ele vai ser responsável por a questão de uma cirurgia bariátrica, uma internação, né, para um grande obeso. E a gente tem a atenção primária, né? A atenção primária, ela é o contato inicial do indivíduo, né? Teoricamente é o contato inicial do indivíduo com o SUS, que é onde tem as clínicas da família, as unidades básicas de saúde, né? E é um dos maiores campos de atuação do profissional de educação física. É o meu campo de atuação, eu já trabalhei com essa atenção especializada no Centro de Referência de Obesidade, onde a gente atendia lá indivíduos de 150, 200, 300 quilos. Hoje eu estou na atenção primária à saúde. E a atenção primária à saúde, ela faz essa manutenção do indivíduo dentro do Sistema Único de Saúde. Então, por exemplo, o cara chega e ele fala, poxa, eu preciso de uma nutricionista, né? Ele vai passar por um médico, o médico vai fazer essa avaliação dele,
ele vai entender esse indivíduo ali de forma integral, né? E a partir dali vai ter tomadas de decisões ali junto com o camarada. Então, pô, ele precisa de um endócrino? Não, ele não precisa. Esse problema pode ser resolvido com o médico de família, mais a equipe do NASF, que eu vou falar o que é, né? Ou então ele vai chegar lá e vai falar assim, esse indivíduo ele tem critério, ele deseja fazer cirurgia bariátrica, não tem nenhuma contraindicação, posso encaminhá-lo para um setor, o nível terciário ali, aonde ele vai fazer essa intervenção cirúrgica. Então tem esses níveis de atenção. Isso é uma coisa mais recente, tá? O SUS, ele é muito novo, né? A gente sai de um modelo, que era esse modelo que a gente vai chamar de hospitalocêntrico. O Rio de Janeiro, ele tem muito disso, né? O Rio de Janeiro tem muito hospital federal, muito hospital estadual, onde o foco ali era na doença, então esperava esse indivíduo obeso ter uma diabetes, uma hipertensão, uma amputação por conta de diabetes, e aí ele ia naquele hospital tratar daquilo, tá? Pois sem querer te cortar, só para a galera ter dimensão disso, a introdução, por exemplo, do meu projeto de pesquisa era calculando os gastos com obesidade, né? E só nos Estados Unidos o CDC divulgou, acho que em 2017, $1 trilhão, cara, que é gasto só com doenças associadas à obesidade. Então, tu tem esses dados do Brasil? Tem acho que uns 2 estudos sobre, não lembro de cabeça, mas tem esse gasto, assim, que avalia nesses níveis. Tem um estudo que foi feito, deve ter sido há uns 3, 4 anos. Depois eu posso estar passando para vocês. Eu acho que está entre os maiores gastos, né? Cirurgias cardiovasculares, tratamentos diabéticos e problemas relacionados a controle de pressão. Que tudo isso está relacionado à obesidade, né? Sim, e esses gastos, não que antigamente a gente tinha níveis menores, né, de obesidade, o percentual da população era menor. Mas se a gente for comparar o manejo do cuidado do camarada obeso no modelo de atenção hospitalocêntrico, ele é muito mais caro do que nesse modelo de UBS, de atenção primária hoje. Por quê? É muito mais caro o cara ficar lá uma diária para passar uma noite numa UTI, de 3 a 7 mil reais, né? Isso você paga o salário de muita gente dentro de uma unidade básica de saúde que vai fazer todo esse trabalho. Antes do indivíduo ficar diabético, vai fazer todo o monitoramento da pressão arterial, você vai fazer atividades com grupos, né? Então, a gente sai desse modelo hospitalocêntrico para esse modelo de atenção primária à saúde. E o Rio de Janeiro teve um aumento muito grande disso, né? E é onde a gente consegue ter um foco nesse indivíduo, né? E aí é de onde eu falo também, tá? Eu falo desse lugar de quem está na atenção primária, já passei pelo um nível secundário. E aí esse manejo desse indivíduo obeso, a gente tem a partir de algumas diretrizes, né? Tem uma diretriz do NASF, eu tenho uma diretriz nova que foi feita pelo Ministério da Saúde, que eu participei, pude contribuir, posso falar dela também, mas é uma discussão muito recente no Brasil. É tardia, mas ela é feita, né? Aquele verdadeiro antes tarde do que nunca. Antes tarde do que nunca. A vacinação está aí para mostrar isso, né? No livro, a gente publicou esse livro aqui, e a Érica, junto comigo, a gente tem um capítulo no livro que fala sobre as diretrizes. Que legal, cara. Galera que tá aí super recomendada, hein? Depois eu posso falar dele aqui. Fala, mas a Érica, ela fez um capítulo sobre ele, sobre as diretrizes, né? Então, eu até fiz uma anotação aqui, das 20 diretrizes que ela pega sobre... O que são as diretrizes, né? São os documentos que cada país faz, que vai falar assim, olha, está aqui a forma que a gente deve tratar a obesidade, né? Então, a Érica, ela faz isso no doutorado dela. Ela pega todas as diretrizes que ela consegue identificar no mundo, e a partir dali ela vai pontuando o que tem. E aí no consenso, livro, né? Ela tentou fazer esse consenso. É como se fosse uma revisão sistemática das diretrizes. Ela identificou então ali 20 diretrizes, isso deve ter uns 3, 4 anos, né? E das 20, 19 diretrizes falavam sobre atividade física, né? A única que ela estava ausente era o quê? No Brasil.
né? Então, a única diretriz que a gente tinha que não falava, a única indicação que a gente tinha era sobre a atividade física no Brasil. Dessas 20, 11 recomendam a atividade física associada a essa restrição calórica, né? E um consenso dessas diretrizes é seguir a recomendação da Organização Mundial de Saúde de praticar pelo menos 150 minutos de atividade física. Algumas diretrizes recomendam ali uma prática, né, não é um consenso nas diretrizes, mas foram poucas que recomendam uma prática maior que 300 minutos, né? E aí, é claro, porque isso pode ficar difícil a depender do tamanho desse indivíduo, né? Eu trabalhava lá com um cara de 300 quilos, né? Como que eu vou trabalhar 300 minutos de atividade física com ele se eu for seguir essas recomendações? Mas era uma coisa nova. E aí, no ano passado, nos últimos 2 anos, eu participei da construção do protocolo clínico e diretrizes terapêuticas, depois eu posso te mandar o documento para compartilhar, que é a diretriz atual que o Ministério da Saúde e quem está no SUS, né, deve se nortear para fazer esse trabalho com os indivíduos obesos, né? Então, ela tem esse objetivo, né, de prevenção e promoção à saúde, sobre o diagnóstico, a terapêutica e monitoramento das pessoas obesas, adultas, né, no SUS. E o que essa diretriz traz, né? Vai falar lá da prática de atividade física dentro desse limiar de tempo também, que essa diretriz ela é feita a partir de revisões sistemáticas. Então, quando eu participo dessa construção, tem um grupo de metodologistas que eu falo assim, olha, identifica aqui para mim o que os artigos científicos estão falando sobre o tempo total de atividade física para obesos. Identifica para mim qual é a modalidade que está mostrando efeito, né? Então, esse grupo de metodologistas, eles fizeram essas revisões sistemáticas. Eles pegam ali a média de tempo, a modalidade mais presente e Isso. trazem o resultado, né? E é muito bom, porque é uma galera que é dedicada a método, né? Então, assim, são revisões impecáveis, assim, que depois a gente senta, discute, avalia se aquilo é pertinente ao SUS, e aí ali a gente consegue identificar que realmente é o que a gente vinha fazendo. Essa prática de atividade física de pelo menos 150 minutos, né? Uma predominância do exercício aeróbico, sem deixar de lado, deve ser feito o exercício resistido, principalmente por conta da composição corporal, né? Uma recomendação para que essa atividade física seja feita em grupo, né? Mas que por conta de motivacional e tudo, mas também que não sejam grupos grandes, né? Para que o professor possa dar conta de acompanhar ali individualmente, né? Porque grupos muito grandes, eles têm um indicativo de que tem uma maior evasão do praticante, né? Por incrível que pareça, você diminui a percepção de proximidade quando você aumenta demais o grupo, né? Isso. E aí é o que a gente fala, que é a questão do acolhimento, né? Aquele contato. Que é uma coisa importante, né? Vou falar isso rapidamente, mas quem quiser estudar mais sobre o SUS também, entender que a gente tem alguns que a gente chama de tecnologias, né? Que são 3 tecnologias que o Merri coloca. Tecnologia leve dura e tecnologia dura. A tecnologia leve, ela se dá nessas relações interpessoais, né? O contato com o sujeito, é isso que você falou assim. Um grupo grande, eu perco a minha capacidade de estar mais próximo ali daquele sujeito. Então, eu perco essa tecnologia leve, né? As tecnologias duras, elas são mais relacionadas, por exemplo, aos exames de imagem, a determinados protocolos, né? Então, a gente tem que fazer, principalmente na atenção primária, esse uso dessa tecnologia leve, né? Desse relacionamento, desse acolhimento. Não adianta eu virar só para aquela pessoa e falar assim, olha, você tem que fazer X minutos aqui e você vai vir aqui 3 vezes na semana, vai fazer atividade em grupo, né? Se eu não tiver um acolhimento, uma escuta ativa, entender os problemas daquela pessoa, né? Por que ela tem aquela obesidade, né? As pessoas tendem a associar, né? Isso aí é uma coisa que, inclusive, eu já falei muito aqui, sempre que eu posso eu falo, porque é preciso desconstruir um pouco esse tipo de pensamento. O pessoal olha para o estereótipo de um indivíduo obeso e já associa com um cara relaxado ou com a mulher que não quer nada. Tá vendo? Se tá assim é porque não se cuida. Esse tipo de pensamento é um pensamento, cara, extremamente preconceituoso. E cá entre nós, assim, eu, por muito tempo,
eu fiquei estudando a fundo esse processo inflamatório em diferentes sistemas que a obesidade traz. E olha só que ponto interessante, até para o que vocês fazem dentro do SUS. O obeso, cara, ele tem redução não só de neurotransmissores como serotonina, dopamina, ocitocina, como ele também tem redução dos receptores desses neurotransmissores. Então, quando você tem a redução desses neurotransmissores associados à redução desses receptores, a sinalização mediada por esses neurotransmissores ela fica mais baixa. E aí, uma das formas de aumentar a produção desses neurotransmissores e desses receptores é através de mecanismos de recompensa. E na maioria das vezes, a obesidade traz esse mecanismo de recompensa associado à compulsão alimentar. Então, esse processo do indivíduo comer desenfreadamente, buscar no alimento a recompensa, é uma alteração neuroquímica no sistema de controle de saciedade no cérebro. E aí, dentro dessa perspectiva, tem um estudo muito interessante da CEL que mostra que indivíduos que praticam exercício físico ou atividade física em grupos, eles aumentam a expressão de neurotransmissores e de neuroreceptores relacionados ao prazer, ao bem-estar e que, consequentemente, reduz essa sensação de recompensa que poderia estar associada ao alimento. Então, isso é muito interessante, porque é o que você falou, as pessoas querem emagrecer todo mundo, né? Ah, vamos tratar a obesidade é fácil, é só restringir caloria e aumentar o gasto calórico. Mas, na verdade, não é bem por aí. A gente sabe que a obesidade ela é uma condição pró-inflamatória de baixo grau em diferentes sistemas do corpo, cérebro, rim, fígado, coração, músculo, tecido adiposo. E isso gera, no músculo, incapacidade física. No cérebro, falta de desejo de se exercitar e aumento do desejo de comer. E de outros tecidos, uma série de outras alterações. E o ponto é, como virar essa chave? É dando atenção primária. O principal ponto é você mudar. Todo mundo fala, para o indivíduo deixar de ser obeso, você tem que mudar o hábito. Mas, geralmente, nenhum hábito se constrói sem que o indivíduo desperte prazer naquilo que ele faz. Então, se você não for o agente primário de intervenção, que através daquela intervenção você desperte o mínimo de prazer para aquele indivíduo estar ali e o exercício passar a ser uma cobrança, esse indivíduo não vai encontrar no exercício a recompensa que ele encontra no alimento. Então, esses posicionamentos adotados pela atenção primária do SUS no tratamento primário, né, não terciário, que já seria o cirúrgico, mas no primário da obesidade, é fundamental para inserir um novo estilo de vida para esse indivíduo. Pode ser que esse indivíduo não vá deixar de ser obeso a curto prazo, mas esse novo estilo de vida já vai atenuar uma série de doenças que a curto prazo poderiam estar se desenvolvendo, né, Felipe? Sim, sim. Isso se dá muito nessa questão do acolhimento, né? Eu escuto muito, por exemplo, o paciente chegar e falar, agora um pouco menos, mas quando eu tratava especificamente com grandes obesos, né? Essa questão do estigma era muito forte, né? E aí a gente entra nesse processo de culpabilização. Esse processo de culpabilização, ele chama um processo não é à toa, né? O estigma, ele vem, se eu não me engano, é do latim, que significa marcar com ferro. Igual aquele marcar com ferro, para quem não sabia, no interior, antigamente marcava o gado com ferro quente, né? E aí é você colocar algumas características daquela pessoa, esse indivíduo é obeso, e aí você já coloca esse rótulo dele ser preguiçoso e você desconsidera todas as outras coisas, né? Então, se ele é obeso, ele não pode fazer atividade física porque ele gosta. Ele vai ter que fazer atividade física porque ele tem que emagrecer. Ele é obrigado, né? E às vezes... eu já vi gente com IMC, acredite você, de 99, sem nenhuma comorbidade. Exame de sangue perfeito, né? Obviamente, isso é um ponto fora da curva, né? Mas essa questão do estigma é muito complicada, que leva a um outro problema, né? Que é o que vai afastar também as pessoas da atividade física, né? Estigma e culpabilização, que é você culpar aquele indivíduo obeso pelo seu problema de saúde, né? Quando a gente sabe, beleza, Felipe, eu acho até engraçado, né? Muita gente fala assim, não, eu adoro ciência, leio artigos, não sei o quê, papapá. Aí você vai falar de obesidade, aí não,
Não, é só equilíbrio energético. O cara comeu menos, gastou mais e emagreceu, não tem erro. Acabou. Só que aí a gente entra num processo de culpabilização, que é você desconsiderar todos os outros fatores, né? Por exemplo, hoje no Brasil tem uma discussão de deserto alimentar. Né? O que é o deserto alimentar? É a falta de comida? Não é a falta de comida, é a falta do alimento, né? Um acesso a um sacolão, um acesso um acesso mais fácil, mais próximo de sua casa, né? Você pensa, a gente mora no Rio de Janeiro, com grandes comunidades, um camarada para sair da sua casa e acessar ali um sacolão, um mercado grande, mais barato, é complicado. Às vezes é mais fácil ele dar ali R$ 5 para o filho dele e comer um guaravita com Uma coxinha, um né? joelho, por exemplo, né? Um cachorro quente. Não, então a gente tem que educar os pais. Pô, mas aí a gente vai ver nos estudos que a obesidade está relacionada à baixa escolaridade, à baixa renda, a morar em lugares com maior desigualdade, né? E aí a gente vê uma galera que gosta de ciência desconsiderando esses fatos, né? Eu costumo dizer que quando você restringe, quando você vê alguém, eu falo muito isso aqui, cara, quando você vê alguém restringindo ou a obesidade ou ao emagrecimento, há uma teoria matemática linear de quanto menos você come, mais você gasta, mais você emagrece, como se o corpo humano fosse assim, né? 2 e 2 são 4, é sinal que a pessoa não entende realmente do que está falando. Isso que você está falando é muito legal, cara, porque isso é uma evidência que foi publicada recentemente num review da Nature Endocrinology, que foi em 2019, é tão recente assim, mas é recente um pouquinho, e de um estudo de uma pesquisadora chamada Laura Matarese, eu não sei se você já ouviu falar, que ela coloca os fatores relacionados, interrelacionados e dinâmicos na obesidade e na perda de peso, no controle do peso corporal. E aí ela bota fatores sociais, econômicos, culturais, ambientais, étnicos, até as questões étnicas vão influenciar nessa perspectiva. E isso é muito legal, porque é algo que a gente vê que está alinhado com as evidências, que o nosso Sistema Único de Saúde pratica, mas infelizmente as pessoas esquecem e desconsideram isso, né? Sim, sim. Isso é muito comum, cara, muito comum. Vou fazer outro Miguel aqui, outro merchan. Tem esse livro aqui também, que na verdade ele foi o primeiro, né? Foi o primeiro daquela coleção. Eu quero que tu separe 2 aí, que eu vou botar na minha coleção aqui em cima, hein? Beleza. Esse livro aí. Separa Esse aqui eu não tenho ele mais. Esse aqui, mas tem na editora. Posso te passar. Esse livro aqui ele surge um pouco a partir da experiência minha e dos colegas que trabalharam no centro de referência, justamente com essa questão, né? O que não está sendo discutido na obesidade, né? Nessa experiência aqui de quase 10 anos no serviço de obesidade, que a gente traz aqui, pode trazer de discussão, né? Então a gente convidou outros autores que não só daquele serviço, mas discutindo a questão dos determinantes sociais, como que a renda, a escolaridade afeta, como que a história de vida daquele sujeito está relacionado a transtornos alimentares, né? Criação familiar, né, cara? Coisa que quase ninguém fala. Minha mãe, ela tinha o hábito de Leonardo chorou, Leonardo riu, dá doce pro Leonardo. Hoje eu tenho esse marco, cara. Tô feliz, eu tô estressado, isso é bizarro, doce. Eu quero doce. Eu sempre vou buscar a recompensa no doce. E se tu vê, minha família inteira é assim. Tem um documentário muito legal também, às vezes a galera quer saber um pouquinho mais, mas não tá muito afim de ler, quer dar uma descansada. Tá no YouTube, chama Muito Além do Peso, né, que fala um pouco disso, da indústria do alimento, como que ela influencia a questão da alimentação. A gente viu agora aí que, se eu não me engano, foi a Nestlé que coloca que 60%, admite pela primeira vez que 60% dos seus produtos não são produtos saudáveis. E aí nesse documentário mostra um barco enorme chegando no Rio Amazonas, as comunidades ribeirinhas, né? E aquelas pessoas saindo com uma lata de leite ninho, uma lata de leite condensado, porque conseguiu comprar aquilo barato, né? E aí tem uma série de outras questões que estão associadas a isso, né? É um documentário bem legal, assim, bem bacana de assistir, quem trabalha com obesidade. Qual é o nome? Eu vou abrir os comentários e vou deixar fixado aí pra galera pegar. Fala aí, qual é o nome?
Muito Além do Peso. Tem no YouTube. Calma aí, escrevi errado. Muito Além do Peso. É um documentário bem legal para quem quiser trabalhar Tá, vou deixar com aqui. obesidade, assim, ele ajuda a dar um olhar ampliado. Muita gente me pergunta, Felipe, isso é uma coisa que inclusive eu recebi quando eu coloquei, há um tempo atrás, antes de eu falar contigo pela primeira vez até, sobre o interesse, se havia interesse de entender o papel do profissional de educação física no SUS, do professor de educação física. E aí a pergunta é, Felipe, eu sou um professor, estou aqui assistindo a live e tenho essa preocupação do cuidado com pessoas, quero cuidar de vidas, quero me inserir no SUS e trabalhar prestando essa assistência primária. Como que eu faço? Então, isso também. Toda vez as pessoas fazem essa pergunta assim. Como a gente falou lá no começo, né, existe essa descentralização da gestão. E isso cada município ele vai determinar as suas formas de contratações, a inserção do profissional de educação física dentro do sistema, tá? Então, hoje, uma das portas de entrada do profissional de educação física que está sofrendo um baque por conta de cortes de verbas federais e tudo, é o Núcleo Ampliado de Saúde da Família, antigamente chamava Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que é o NASF, que é uma equipe multiprofissional que vai dar um suporte aos profissionais da equipe, médico, enfermeiro e os agentes comunitários, técnicos de enfermagem. Cada município, né, tem os critérios que ele tem para seguir, de carga horária para complementar. Então, vou ter um NASF de 200 horas semanais. Dentro daqui eu posso colocar um nutricionista, um profissional de educação física, um psicólogo, né? Então, o município tem essa liberdade nessa gestão. Então, o que eu recomendo, assim, fica de olho, primeiro procura saber no seu município como que se dá essa inserção. Você pode ir se for um município menor, é mais fácil você acessar ali uma secretaria de saúde. Se é um município grande, como Rio, São Paulo, procura conhecer ali na unidade de saúde que você é atendido, né? Como que isso se dá. E ficar de olho em editais. Tem município que o indivíduo vai ser contratado como funcionário público, né? Vai fazer o concurso público. Tem município que vai ser seleção por currículo, entrevista, outros serão provas, né? Vai ter um município, às vezes é comum no município pequenininho, sei lá, quem indicou para estar compondo a equipe. Então, essa descentralização faz com que existam diversas maneiras do profissional ser inserido. Outra também, que tem menos profissionais, é a Academia da Saúde, que é um polo, entre outras coisas, tem atividade física também, que é um caminho de inserção. Mas hoje, onde eu atuo, hoje é no NASF, o Núcleo Ampliado de Saúde da Família, que é um dos programas que mais aceitam os profissionais de educação física, né? Então, acho que é importante conhecer no seu município o que é. Muito bom, Felipe. E aí, uma outra pergunta que eu também recebi, que eu queria fazer para você eu tenho um aluno, sei lá, a pessoa trabalha numa academia, tem uma aluna com obesidade que não tem condições, não tem condições mesmo, não tem tratamento, não tem como pagar um nutricionista, não tem como pagar um médico, e ela já tem quadros clínicos ali associados, hipertensão arterial, glicemia descontrolada. Como que essa pessoa, como que essa aluna, como que esse aluno, ele pode procurar o atendimento no NASF, o atendimento primário no SUS? É só chegar lá? Como é que funciona isso? Isso, é só chegar. É só bater lá na portinha. Como que funciona? A estratégia de saúde da família... Bater na portinha e vai. A estratégia de saúde da família é essa equipe que eu falei, que tem um médico, um enfermeiro, os agentes comunitários. Ela fica dentro de uma unidade básica de saúde, ou numa saúde da família, né? A depender do tamanho do território, você vai ter mais de 2, 3 equipes, né? Então, existe uma divisão do território. Por exemplo, você pegar a Cari, né? Vou pegar ali Ramos, onde eu atuo. Então, Ramos é enorme. A clínica que eu trabalho, ela pega um pedaço grande de Ramos, Bom Sucesso, Olaria ali,
E cada equipe de saúde da família, ela pega um pedaço daquele território, uma subdivisão do território. Dentro de cada equipe, um agente comunitário vai pegar uma microárea. Então, eu tenho o território da clínica, eu tenho a área da equipe e eu tenho a microárea daquele agente de saúde. O que eu recomendo? Capilarização, né, cara? Que coisa linda de ver, né, cara? Muito legal. Por que isso é importante? Porque o agente comunitário, um dos critérios é que ele conheça o território, que ele seja um morador dali. Isso vai facilitar muitas coisas. Por exemplo, uma área de muita violência, eu trabalhei na Vila Cruzeiro, quando a gente queria fazer uma visita domiciliar, por exemplo, o indivíduo está acamado, eu tenho um idoso acamado, ele já passou pela fisioterapia, ele necessita fazer atividade física. Eu ia fazer uma visita domiciliar, né? Então ele vai saber me dizer quando é mais seguro de ir, qual é o melhor caminho. Então, e outra coisa é que o fato dele conhecer o território, ele conhece as famílias, né? A população daquele local. Então é ele que vai levar o exame de sangue em casa da pessoa, ele que vai avisar quando uma consulta foi marcada. Então, o que eu recomendo é que, nesse caso, a pessoa procure a sua unidade de saúde, né? Procure a sua equipe de saúde, né? E vai falar, olha, eu pertenço, eu estou tendo problema de saúde, como que eu faço para marcar a minha consulta, né? O NASF, ele dá esse apoio, né? Então, ele primeiro vai passar pelo enfermeiro, vai passar pelo médico, e aí vai dando esse suporte. Hoje não está tendo, né? Mas os grupos, né? Vai ter um grupo de alimentação, o grupo de pertença, o grupo para quem quer parar de fumar. Existem diversas atividades dentro da clínica que acabaram tendo que ser diversificadas, né? Algumas estão sendo de modo online, né? Mas é dificultoso isso por conta do acesso à internet, da população. Mas a pleno vapor, esses grupos sempre funcionam. Nesse caso, é recomendado que a pessoa procure a sua equipe de saúde e procure o seu agente comunitário. Quem é do Rio de Janeiro, se coloca na internet onde ser atendido, SUS, ele vai ter um site que você vai colocar o seu endereço e ele já vai dar para a pessoa qual é a unidade de saúde, geralmente é sempre próxima da sua casa. Por exemplo, a minha, eu moro em Botafogo, é a 3 quadras aqui, né? É onde eu fui me vacinar, onde tomar outras vacinas que não do Covid, onde eu fui eu precisei atualizar lá cartão de vacina, fazer algumas coisinhas. Acaba que muita coisa eu faço na minha unidade, mas, por exemplo, minha esposa vai ser vacinada aqui perto de casa, né? Então, isso é importante. Já dá lá, esse onde ser atendido, até o nome da pessoa que você tem que procurar. Legal, né? É super legal isso, porque as pessoas tendem a colocar uma série de empecilhos, assim, né, por não conhecer, né? É muito comum. Quando a gente não conhece alguma coisa, a gente primeiro aponta as dificuldades para depois buscar conhecer. E aí, quando alguém que conhece chega e fala, como você está falando aí, que é muito simples, como você mesmo falou, eu acho que isso aumenta até o acesso de pessoas que antes falavam de coisas do tipo, não, o SUS é uma coisa que é difícil de ter acesso. Eu costumo dizer que, assim, particularmente, quem critica ou quem reclama do SUS é porque realmente não conhece as frentes e as grandes frentes, as diferentes frentes que o SUS e seus profissionais atuam. Eu, particularmente, sou um defensor desse sistema que, para mim, é um dos melhores sistemas de saúde pública do mundo, se não um modelo para o mundo seguir. Inclusive, o Biden ele se modela um pouco nessas perspectivas atuais daqui para poder criar um próximo disso algo relacionado, porque se a gente parar para quantificar os gastos com saúde nos Estados Unidos, é muito mais privado do que público. Eu tenho essa informação aqui, quer ver? Os Estados Unidos é um país, eu não sei se eu vou achar aqui, eu abri uma aula. Eu sei que os Estados Unidos ele é o país em desenvolvimento que mais... Achei aqui, ó. O que acontece? A gente tem os sistemas de proteção social, né? O Brasil ele tem um sistema de seguridade social, que é esse sistema universal, onde todos pagam, todos têm acesso. Os Estados Unidos ele tem o modelo assistencial, né? Que é atendimento só para aqueles que comprovam pobreza. Alguns outros países, como por exemplo a Alemanha, França e Suíça, eles têm o seguro social, que é o antigo que a gente tinha no Brasil.
só tinha acesso ao serviço de saúde quem tinha carteira assinada. Então, eu tenho aqui dos Correios, né? Então, eu tenho o lugar que eu posso ser atendido. Dentro desses modelos, né, os Estados Unidos é o único país em desenvolvimento que deixa a sua saúde a nível cuidado do mercado, né? Nisso ele exclui 50 milhões de pessoas, além de 25 milhões de pessoas que têm uma cobertura precária. São aqueles planozinhos baratinhos, mas com grande dificuldade de acesso. Países como Canadá, Costa Rica, Cuba gastam de 8 a 10% do PIB, né? E tem esse sistema universal. Os Estados Unidos, embora ele tenha esse sistema privado de saúde, onde você tem que comprovar pobreza para tentar acessar esse serviço, o gasto de saúde ele chega a 51% do PIB. Né? E ainda assim deixa 54 milhões de pessoas sem acesso ao serviço de saúde. Tem um documentário muito legal também, chama Sickle. Esse, eu acho que ele tem no YouTube também. Acho que é dirigido por Michael Moore, o nome do camarada que dirige. Sickle, de Muito Doente. Ele é muito legal que ele pega os americanos, né? Ele pega lá uns 4, 5 americanos que fazem tratamento de câncer, e leva, por exemplo, para Cuba, né? Então, o medicamento que o cara pagava $100 nos Estados Unidos para tratar o câncer, em Cuba ele pega de graça. E é do lado ali, né? Mostra lá, por exemplo, um camarada que ele trabalha com serra e ele vai empurrar a serra, ele corta esses 2 dedos, esses 3 dedos. Aí esse aqui é tantos mil, esse é tanto e esse é tanto. Aí ele tem que escolher perder esses 2 dedos para continuar com o movimento de pinça, né? Eu tenho um conhecido... Demais, cara. Saiu recentemente, né, uma reportagem mostrando que o gasto de uma pessoa internada com Covid em leito de UTI chega a quase $1 milhão, né, cara? Dependendo do... É sinistro, né? E aí a gente vê aí o Sistema Único de Saúde dando amparo dentro das devidas proporções e de todo o contexto que a gente está vivido, né? Para milhares de pessoas e, infelizmente, pessoas que desconhecem reproduzindo frases aí aleatórias, né? Sim. Um conhecido, ele foi para os Estados Unidos, bebeu, subiu na laje, falou que ia por lá na piscina, obviamente errou a piscina, quebrou a perna. Foi levado para o hospital, né? E aí você não é cobrado antes, né? Você vai entrar no hospital e depois você vai pagar aquilo que você ficou devendo. Ele saiu com uma dívida de uma perna quebrada de R$30 mil. Né? Eu ficava sem a perna. Não teve nem que operar, tá? Ele foi medicado, fez lá a botinha que tinha que fazer. Quando ele foi liberado, a primeira coisa que ele fez, comprou passagem para o Brasil e voltou. Aí chegou, recebeu cartinha e tudo, aí ele não pode voltar lá mais, né? Essa dívida dele já deve estar na casa dos 200, 300 mil reais já. A Giovana colocou aqui, o nome dele é Sickle. Eu já fixei, Sickle. É um documentário bem legal. Agora, obviamente, a gente precisa fazer críticas, né? Se a gente coloca que é um sistema ótimo, maravilhoso, a gente vai aceitar que ele não tem para onde melhorar, para onde crescer, né? Que não é bem assim. Então é importante que a gente reconheça que tem as suas qualidades e também que reconheça que tem os seus defeitos. No entanto, tem se mostrado na pandemia um importante sistema, né? É o que garantiu assistências de muitas pessoas, né? Imagina você estar desempregado, ter que pagar ainda pelo sistema de saúde. Então, na clínica que eu trabalho hoje, se o cara chega lá, olha, eu tô com febre, tosse, tô sintomático, ele imediatamente passa num espaço isolado, especificamente para o Covid, ele é atendido, se o médico identificar, ele vai fazer o swab nasal, que vai sair o resultado em 15 minutos. Se aquele teste der negativo e o médico ainda achar que ele tem Covid, ele pode pedir um outro teste mais específico, né, que vai sair em uma semana. Vai ter o agente comunitário que liga para a casa daquela pessoa perguntando como que ela está. Ele vai sair dali com os medicamentos todos, a sua dipirona, outros medicamentos, né, usados no tratamento.
ele já sai com aquele medicamento. Então, é uma potência muito grande, né? Seria muito pior se nesse momento da história a gente não tivesse com o SUS fortalecido. Sem sombra de dúvidas. Cara, foi muito esclarecedor. Filipão, muito obrigado aí. Acho que finalmente, eu acho que a nossa live aqui hoje, cara, e o seu esclarecimento, né, que você trouxe aí para toda essa galera, foi fundamental e foi uma questão de saúde pública, literalmente, né? Porque é super importante trazer para nós não só a dimensão, a importância do que é o SUS, mas mais do que isso, né? É a conscientização do nosso papel como profissional de saúde, porque a educação física é recente dentro dessa área da saúde, né? Entrou dentro da área da saúde nos últimos 10 anos, se a gente começar a ser um pouco mais positivo aí. E aí, o fato de sermos recentes traz para nós a necessidade da compreensão do principal sistema de saúde que rege o Brasil e que é exemplo para o mundo. Então, nós, como profissionais de saúde, temos a necessidade de entender cada vez mais. Então, por isso, aos meus seguidores que estão aqui acompanhando a gente, eu faço questão, os livros do Felipe tá aí, o Instagram do Felipe tá aí, vão lá, sigam o Felipe, vejam os livros, entendam sobre isso, porque cada vez mais é necessário falarmos de saúde. E falar de saúde, Felipe, não é só pegar livro de fisiologia, de bioquímica, de biologia celular e devorar conteúdo de saúde. É entender que a saúde está dentro de um contexto social e que a gente tem um sistema dentro do nosso país que é super eficiente, ainda que com seus problemas, e que a gente pode melhorar esse sistema. Então, eu te agradeço, exatamente. Muito obrigado aí pelo teu tempo. Eu sei que a gente está num momento aí de finalização, está corrido, e fique à vontade aí para falar o que você quiser, para se despedir da galera. Obrigado pela participação, pessoal. A gente acabou falando muito do SUS e a obesidade, a gente falou um pouquinho, mas deixar essa indicação. A gente marca outra. Deixar uma indicação para quem quiser entender a obesidade também um pouquinho mais no contexto, né, social. PR, né? Isso, esse livro é excelente, conta um pouco dessa construção da obesidade, do IMC e tudo mais, e aí fazer aquele merchandão, né? São 2 livros, né, dessa coleção que eu fiz junto com a Érica, o Alexandre Palma, meu orientador, e são com autores convidados, né? Então, esse primeiro que tem a galera muito que trabalhou comigo ao longo dos anos no Centro de Referência à Obesidade, onde a gente aborda as questões relacionadas tanto, vai da genética às questões psicológicas da obesidade, mas muito fora do circuito ali de artigos que são mais comuns de falar do emagrecimento. E aí o segundo volume dessa coleção, que a gente chamou de Saúde e Sociedade, que é um livro voltado já especificamente para as práticas de atividade física, as práticas corporais e atividades físicas, né? Teve a participação bastante presente do pessoal do Salus, que é o grupo de estudo que o Alexandre coordena, que eu faço parte. A Giovana já comentou aí também, ela tem uns 3 capítulos nesse livro. Então, a gente tem um capítulo sobre o SUS, tem o capítulo sobre determinantes sociais da prática de atividade física, como que a questão genética, a biológica, se relaciona com as questões sociais, né? Que não dá para a gente separar, são coisas inseparáveis, né? Embora para se discutir, estudar, talvez eu possa ter um olhar, mas quando eu vou para a realidade, essas coisas andam juntas, né? Então, esses livros trazem essa discussão. E agradecer o convite aí, depois a gente pode estar combinando também de bater outros papos e tudo, isso é importante. Estou um pouquinho ausente aí na minha página por conta de doutorado aí, mas sempre que o pessoal quiser mandar um direct, tirar alguma dúvida, fiquem à vontade. Tá certo. Filipão, depois tu me manda o link aí para ver onde que adquire os livros, os 2 até, me manda o link aí da editora, depois eu boto até lá nos meus stories com a imagem, manda isso para mim, imagem do livro, link para adquirir, eu vou botar lá, faço questão, é super importante esse trabalho que você faz, e muito obrigado mais uma vez, cara, fica com Deus, bom descanso aí. Esse aqui eu tenho, vou te mandar um. Não, manda o link, pô, faço questão. Vou mandar. Bom, falou, obrigado, cara. Fica com Deus, cara. pessoal. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite. Valeu. Tchau, tchau.